Lucas capítulo 7, versículo 37. Posso ler? Diz assim: não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Repita comigo essa parte do texto. Diga assim: soltai, mais forte, soltai, e soltar-vos-ão. Amém? Talvez algumas versões tenham assim: perdoai e perdoar-vos-ão. Mas quando eu estava lendo esse versículo, há dias atrás, quando eu cheguei nessa parte que diz soltai e soltar-vos-ão, isso pegou meu coração. Eu disse: aqui tem um mistério, aqui tem algo que Deus quer falar conosco. E de lá para cá essa palavra vem crescendo em meu coração, vem se tornando assim uma palavra de direção, e eu quero compartilhar com você essa noite. Você está preparado? Diga amém. O negócio vai pegar aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Lá em casa, no banheiro, atrás do lavatório do banheiro, começou um infiltramento, né? um vazamento na encanação. E aí eu fui deixando aquele vazamento ali na parede, e por trás do lavatório, eu ia ter que quebrar a parede, tirar o lavatório, mexer em tanta coisa. Eu fui deixando, bem devagarzinho aquele vazamento. E passou dias e meses. Aí dia desse eu disse: não, agora eu tenho que mexer nisso aí, porque estava entrando por debaixo do lavatório, estava já causando um dano lá. Eu vou ter que mexer. Aí fui tirar o lavatório, fui quebrar a parede, fui mexer no cano da rede de água. E aí quando vem a grande surpresa, quando vem a grande lição para a minha vida, quando eu tirei o lavatório, por trás do lavatório, onde não dava para me ver, onde estava acontecendo o vazamento, criou uma pedra. Você já percebeu que a nossa água aqui em Eugênio Barra ela é meia cheia de não sei de quê, né? Mas a nossa água aqui, ela, se você ferver muito, já empreta logo as panelas, né? Você vai beber, a bichinha tem um mistério nela diferente. E aí, irmãos, esses sais da água, em grande concentração ali, gerou uma pedra. Eu fiquei até preocupado. E aí eu tive mais certeza de que a água realmente ela pode causar doença na gente. Você já viu pessoa que tem pedra no rins? Muitas das vezes causado pela água que a gente bebe. Incrível, né? A água cheia da sujeira do sal, da salinidade dela, vai criando uma pedra. E a gente não sabe muitas vezes que está tomando uma água que faz isso. E aí criou aquela... Você já viu na caixa d'água da sua casa, né? Na beirada da caixa cria assim algo asperento, não é isso? Aí eu fiquei assim impressionado, disse: rapaz, então isso quer dizer que coisas que a gente não resolve logo na vida da gente, ou na casa da gente, se tornam uma pedra. Vazamentos que não são consertados logo na nossa vida, se tornam pedras depois. Isso para mim foi uma grande lição. Porque muitas das vezes, você vê um vazamento no teu casamento, um vazamentozinho de nada, né? Diz: não, deixa para lá. Você vê um vazamento lá na vida do teu filho, você começa a ver sinais de que ele está entrando por um caminho errado, uma amizade errada, um linguajar errado. Você diz: não, nada não, é só um vazamentozinho. Aí você deixa esse vazamento lá, dias, semanas, meses, anos. E aí quando você se toca de querer resolver o vazamento,
já virou uma pedra na tua vida. Quando você pensa assim, agora eu vou enfrentar esse problema no meu casamento, já está o monstro, o problema. Agora eu vou corrigir o meu filho nessa situação que ele está fazendo. O menino já virou um bicho, uma fera, e você não consegue mais dominar. Você foi deixando o vazamento lá. Era tão pequeno, tão simples. Não foi resolvido. Gerou depois um grande problema. Você já teve experiência assim na tua vida em alguma coisa? Que você foi deixando para depois? Que você foi adiando? Que você foi procrastinando resolver aquele problema? E aí quando você pensou e decidiu resolver, já estava grande. E aí você diz assim na sua mente, poxa, por que eu demorei a resolver isso? Podia ter resolvido isso logo. Deixei para depois, adiei demais. Agora está aí, um problema grande para me resolver. Escute isso. Nessa noite, eu quero falar para você que existe coisas na tua vida, na tua casa, lá no teu trabalho, questões que são vazamentos. Coisas na tua vida que são vazamentos. Que se você não assumir logo o comprometimento, se você não encarar logo isso, depois você vai ter dor de cabeça. Então, eu quero que você entenda que existe o que a gente chama de conversa difícil. Você já teve uma conversa difícil? Aquela conversa que você sabe que tem que ter há muito tempo e você fica adiando. Aquela conversa que você tem que encarar o outro, ficar cara a cara com a pessoa e colocar, como diz o povo, as coisas às claras. É uma conversa difícil. E aí você fica com medo de ter essa conversa. Você fica com medo, adiando, de encarar o outro e ter a conversa difícil. E você vai deixando, é o vazamento. E de repente, irmãos, aquele probleminha que era para ser tão simples de ser resolvido com a outra pessoa, agora é um monstro. É uma coisa grande. É um negócio que você não consegue mais nem olhar na cara do outro. É uma coisa que você não consegue mais nem ficar perto da outra pessoa, você evita a outra pessoa. Porque você não foi ter a conversa difícil com ela. No final desse culto hoje, eu quero que você saia daqui com pelo menos uma palavra em teu coração. Sabe qual é a palavra? É a seguinte: eu tenho que ter conversas difíceis. Eu tenho que ter conversas difíceis. Talvez é com teu pai a conversa difícil. Talvez é com a tua mãe a conversa difícil. Talvez é o marido com a esposa a conversa difícil. Talvez é o homem com a mulher. Talvez é com o filho. Talvez é com os pais. Talvez a conversa difícil é com o irmão. Talvez a conversa difícil é com alguém lá do trabalho. Talvez a conversa difícil é com o vizinho da gente. Aquele vizinho, sabe? Aquele lá. Você lembrou, não foi? É esse daí mesmo. Você não está falando com ele. É esse daí que você está com raiva dele. É esse vizinho mesmo aí. Conversas difíceis. Você só vai fechar esse vazamento aí. Você só vai estancar esse vazamento se você tiver as conversas difíceis. O silêncio nunca vai resolver um problema. O mal da gente é ver a coisa errada, é ver o problema e não falar. Ficar em silêncio. Você está vendo que a coisa está errada, você está vendo que a coisa está indo por um caminho de errado e você não fala. O silêncio. O silêncio.
A mulher está vendo coisa na vida do marido que está errada, ela não fala. O marido está vendo coisa errada na vida da mulher e ele não fala. E vai ficando em silêncio. Ei, irmãos, o silêncio, ele gera doenças na sua vida. Você sabia disso? Ficar calado em uma situação que tem que ser falada, adoece você. Adoece. Eu sei que você já teve experiência de você estar carregando um problema grande. Você está angustiado. Você está desesperado. Você não consegue nem dormir direito. Aí você encontra uma pessoa. De repente alguém olha para você e diz: fulano de tal, você está diferente, você está passando algum problema. Aí você gagueja ali, tenta escorregar. Aí você diz: tô. E o que é? Não, está acontecendo isso na minha vida. Estou enfrentando essa situação, isso está me machucando, isso está me acabando. E aí você fala. E sabe o que acontece depois com você? Você fica leve. Você fica leve. Irmãos, é a própria ciência que já constatou isso. A Bíblia já fala há muitos anos, muito tempo. A Bíblia fala que quem se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. A pessoa que se isola, que se fecha, ela se levanta contra a verdadeira sabedoria. Também em Tiago, capítulo 5, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessar é falar com alguém, é se abrir com alguém, é pedir ajuda. Quando você faz isso, você é curado, você se livra de um peso que está sobre a tua vida. Então, irmãos, rompa o silêncio da tua vida. O que é que você está se matando aí dentro? O que é que está destruindo a tua vida por dentro? Porque você não está falando, não pede ajuda, não conversa, não se abre com alguém, não fala como está a tua alma, não fala que você está cheio de raiva, de mágoa, de rancor, vontade de matar alguém, vontade de fazer uma besteira. Fala, meu irmão. É a melhor coisa que você vai fazer. Você vai ser curado. Amém? E aí o texto que nós lemos, ele fala assim: soltai, e soltar-vos-ão. Outras versões diz: perdoai, e perdoar-vos-ão. Essa expressão, soltai, ela é tão boa porque ela faz você entender o que é guardar uma mágoa. Essa expressão soltar e soltar-vos-ão faz você compreender o que é guardar um rancor no coração, o que é guardar uma raiva de alguém, o que é guardar um ressentimento, uma falta de perdão dentro do coração. Você fica preso. Você fica preso. E não só você fica preso, mas a pessoa com a qual você está com problema com ela. Você está preso e você prende o outro. Agora, quando você solta o outro, soltai. Quando você solta a pessoa da sua alma, quando você solta a pessoa através do perdão, através de ter uma conversa difícil com a pessoa, de falar, de encarar e resolver o problema, você solta a pessoa. E sabe o que acontece? Vem a cura sobre você. Você também é solto. Soltai e soltar-vos-ão. Amém? Liberta alguém e você será liberto. Isso é tremendo.
Porque talvez tenha gente aqui do nosso meio hoje que está com raiva de alguém. Pode ser o pai, a mãe, um amigo, um parente, um vizinho, um filho, e aí a lista toda, né? Porque o problema da gente é sempre com gente, não é com bicho. Eu estou com raiva daquela árvore, eu estou com... Não, é com gente, amém? Então nossos problemas é com gente. E aí, você pensa assim, eu não quero nem ver essa pessoa, nem pintada de ouro na minha frente. Se eu topar com essa pessoa, eu digo as verdades para ela. Eu não quero falar com fulano. E aí fica nesse negócio achando que está com a bola toda. Mas eu vou te dar uma mensagem, vou te dar uma palavra aqui que você vai ficar assustado. Escute. Quem você não perdoa, quem você não perdoa, quem você não libera, quem você não solta, anda todo dia com você, dorme com você, acorda com você. Quanto mais você está evitando enfrentar essa situação, quanto mais você está evitando ter essa conversa para resolver essa questão, mais essa pessoa está do teu lado. Na verdade, está dentro de você. Está dentro de você. Está na sua mente. Está na sua mente. Está no seu coração aquela pessoa. Através de quê, pastor? Através da mágoa que você tem por ela. Através desse sentimento de indiferença. Através desse sentimento de rejeição pela pessoa. Ela anda com você agora. Ela vive dentro de você 24 horas. Você pensa que foi melhor se distanciar por uma mágoa dela, foi pior, ela agora está dentro de você 24 horas. 24 horas você dorme com a pessoa dentro da sua alma. Porque a pessoa está lá representada pelo sentimento de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio dela. Ela está lá naquele lugar, dentro da pessoa. Aí por mais que você pensa, por mais que eu tento me livrar dessa pessoa, mais essa pessoa está dentro de mim. É por isso que fugir nunca resolve nada. Fugir nunca resolve nada. Ah, eu vou sair do meu trabalho porque lá tem fulano de tal que eu não vou com a cara. Aí você sai de lá, beleza. Sai magoado com a pessoa, com o patrão, com o colega de trabalho. Aí você vai arrumar um emprego em outro lugar. Tem nada a ver as pessoas com as que estavam lá antes. Aí você começa a conviver com aquelas pessoas e vai em cima, vai embaixo. De repente, uma situação como aquela que ficou lá atrás, estoura aqui. E estoura mais forte agora. Poxa vida, esse negócio apareceu de novo. Apareceu através de outra pessoa agora. De outra forma. Mas é o mesmo problema que você fugiu dele lá atrás. Aí você pensa assim, eu vou sair daqui de novo, vou para outro lugar agora. Passa um tempo, de repente, explode de novo. Porque, irmãos, fugir de um problema, fugir de algo que está sendo prejudicial para a tua vida, não resolve ele. Só fortalece essa situação. E ela vai te perseguir para onde você for. Para onde você for, ela vai te perseguir. Para onde? Por exemplo, namoro. Quantas pessoas, irmãos, que têm relacionamentos frustrantes? Namorou com uma pessoa lá atrás, aí foi uma briga, foi uma confusão, foi um ódio por outro, foi uma coisa terrível, aí terminou. Pensou que se livrou. Mas lembra que a pessoa está dentro da alma da pessoa pela mágoa. Aí ela vai para frente, se envolve com outra pessoa. De repente aparecem as mesmas coisas. Aí termina de novo. Aí já carrega outra mágoa daquele segundo. Vai para o terceiro. E vai para o... Irmãos, e não para a doença. Aí vem a história de muitas mulheres que dizem assim, homem não
Homem não presta. Homem não presta. Por que homem não presta? É porque ela vem carregando problemas que ela não resolveu na vida dela. Ela está arrastando na vida dela coisas que ela já era para ter enfrentado, já era para ela ter rompido o silêncio, ou ele já era para ter quebrado aquilo, mas não quebrou. Continua carregando, irmãos. Está amarrado, está preso, não soltou não, continua agarrado, continua amarrado naquilo. É por isso que o texto diz assim: soltai, soltai, e soltar-vos-ão. O que é que você tem que soltar na tua vida? Melhor, quem é que você tem que soltar na tua vida? Quem é? Perdoar. Perdoar significa abrir mão do direito de mover uma ação ou vingar-se contra o outro, ou contra o ofensor. Perdoar é você abrir mão do seu direito de se defender, ou de ofender o outro, ou de se vingar do outro. Perdoar é isso, é você abrir a mão do seu direito de fazer uma vingança. Eu perdoei. Eu perdoei. O perdão é renunciar ao direito de revidar. O perdão é renunciar o direito de revidar. Porque se eu estou revidando, eu não perdoei. Eu não perdoei. Perdão é abandonar o ressentimento. É liberar as amarras emocionais. É quebrar o ciclo de ferir o outro. Perdão é uma decisão consciente da vontade. É consertar algo que a outra pessoa quebrou. Isso é perdoar. Você perdoou. Então você abriu mão do direito de você se vingar. Você abriu mão do direito de ofender o outro. Você resolveu consertar algo que foi quebrado entre você e aquela pessoa. Isso é perdoar. Isso é perdoar. Isso é soltar a outra pessoa. O primeiro a pedir perdão. O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. É o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Enquanto você não tiver coragem de perdoar ou pedir perdão, não rompe a coisa, não se solta. As amarras espirituais não se quebram, nem da sua vida, nem da vida do outro. Quando você não esquece algo, você nunca vai ser feliz, irmãos. Primeiro que perdoa, primeiro que esquece, é o mais feliz. E aí tem pessoas que estão 10 anos, 20 anos, uns passam a vida toda, até a morte, carregando uma mágoa. Carregando uma mágoa. Eu já foi ver situação de gente morrendo, que dizia assim: não, na hora que eu morrer, não é para deixar fulano de tal vir no meu velório. Porque eu não quero nem que ele venha no velório. Você já viu isso? O pai que diz assim, o pai ou a mãe que está morrendo ali: quando eu morrer, não é para o meu filho fulano de tal vir, que eu não quero que ele venha no meu velório. Porque aquele filho... Carregou uma mágoa a vida toda, irmão. Nunca foi feliz. Nunca foi feliz. E aí, você está fazendo isso na tua vida
E isso está só te destruindo. Isso está só te destruindo, irmão. Destruindo a tua paz. Destruindo você emocionalmente. Olha, muitas coisas, e até doenças, se desenvolvem na vida de uma pessoa por consequências de mágoas, ressentimentos, ódio, ira, falta de perdão. A pessoa pensa que a doença ali é por outra coisa. Não, é porque está uma mágoa no coração. Uma mágoa no coração. Tem gente, quando vê a pessoa que a ofendeu, irmãos, quando vê, chega as carnes tremem. Chega os dentes ringem, de vontade de fazer uma loucura, né? Bobagem, está se destruindo, está se adoecendo. E aí tem gente que morre de ataque cardíaco, nem sabe por que foi. Foi só raiva no coração, meu amigo. Foi só mágoa, foi só ressentimento, foi só ódio, foi só coisa guardada, foi só lixo entulhado. Você já foi num lixão, né? Tem gente que a alma dele virou um lixão. Entulho. Vem a caçamba, a zona cheia de podridão, de lixo. Na alma dele, chega lá e... na alma dele. Porque o que é o ressentimento? O que é uma mágoa? O que é a falta de perdão? É lixo. É podridão. Na alma de uma pessoa. Irmãozinho, ninguém gosta de lixo, gosta? Ninguém gosta de coisa de podridão, gosta? Ninguém. E por que a gente carrega na nossa alma lixos emocionais? Por que a gente carrega nas nossas almas lixos emocionais? Por não ter coragem de conversar. Por não ter coragem de ficar cara a cara com a outra pessoa e dizer, vamos resolver isso aqui, porque eu não vou continuar mais com esse negócio. Eu não vou mais carregar isso na minha vida. Eu vou jogar fora agora. Eu vou soltar você e você vai me soltar. E eu vou ser feliz. E você vai ser feliz. E nós vamos ser libertos. E nós vamos viver uma vida abençoada. Aleluia! Quando você houver libertado a pessoa em sua mente, então você realmente a perdoou. Quando na sua mente você houver soltado a pessoa, quando agora aquela pessoa não te machuca mais, quando agora está próximo, quando agora vê aquela pessoa, não incomoda mais o teu coração, não dói mais em você, então você perdoou ela. Então você se libertou dela. E ela se libertou de você. Você está livre. Soltai e soltar-vos-ão. Amém, amados? Escute isso. Escute isso. Eu quero ler o texto para eu explicar melhor. Abra comigo em Mateus 18. Mateus 18. A partir do versículo 21. Quem encontrou aí, diga amém. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000
talentos. Diga comigo, 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para pagar a dívida. Então aquele homem, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele homem, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários. Diga 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Até que pagasse a dívida. Parei aonde? 31? 32. Então o servo chamando... Não, vou voltar um pouquinho mais. 31 agora. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao rei tudo o que se passara. Então o rei, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vosso Pai Celestial, vou ler de novo, assim vosso Pai Celestial não vos perdoará, se não perdoardes ao seu irmão de coração as suas ofensas. É forte, né? É forte. Pedro chega para Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Pedro já traz logo a resposta. 7 vezes. Jesus disse para ele assim: Pedro, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. No dia. Em um dia. Isso dá 490 vezes em um dia perdoar alguém. Já pensou? E aí Jesus conta essa parábola de 2 homens que deviam. 2 homens. Um devia 10.000 talentos. Irmão, sabe quanto custa 10.000 talentos? Seria 60 milhões de denários. Sabe quanto é um denário? Um denário é um dia de serviço. Naquela época, pagava um dia de serviço para uma pessoa, era um denário. Se fosse para nós hoje aqui, seria como se fosse 100 reais, 50 reais um dia, uma mão de obra de alguém, né? Aí você pagou para a pessoa 100 reais. 100 reais a diária dele. Um denário custa, é como se fosse uma diária de uma pessoa. Um homem devia, era
10.000 talentos. Sabe quanto isso ia dar, irmãos? 60 milhões de denários. Isso quer dizer que era uma dívida que não tinha como ser paga. Era uma dívida absurda, que aquele homem devia para o rei. E o rei falou assim: olha, vou mandar prender você, sua mulher, seus filhos, vai vender tudo que tu tem para tentar pagar a dívida, porque era alta demais a dívida daquele homem. E ele se vê desesperado agora, ele se ajoelha aos pés do rei e começa a implorar, começa a pedir misericórdia, começa a dizer: por favor, me dá mais um prazo, eu vou te pagar isso. E aquele rei, a Bíblia diz que ele se compadece daquele homem. Irmãos, ele não apenas adia a dívida, ele perdoa a dívida. Ele diz: então olha, essa dívida está encerrada, você não precisa pagar mais. Se fosse você devendo 60 milhões de reais nos nossos dias, como é que você estaria? Desesperado, sim ou não? É dinheiro que a gente não sabe nem imaginar, tanto dinheiro é isso. 60 milhões de denários, que correspondia a 10.000 talentos. O homem é perdoado, essa dívida é enorme. Ele fica tão feliz, ele fica tão maravilhado, ele sai da casa do rei, ele sai alegre demais, ele sai tão feliz: poxa, eu não devo mais nada para o rei. E sabe o que acontece, irmãos? Ele encontra no caminho um amigo dele, que devia para ele 100 denários. 100 denários. 100 denários, se fosse colocar em diária, a 50 reais, seria como se fosse 5 mil reais. Ou se fosse uma diária de 100 reais, 10 mil reais. Ele devia quanto? 60 milhões. Foi perdoado. O amigo dele deve para ele lá 100 denários. Ele agarra o cangote do camarada e diz: paga a dívida agora. E o rapaz: por favor, me dá mais um tempo, eu não tenho dinheiro, eu vou te pagar. Ele: não quero saber. E agarrou o cara e trouxe na delegacia: pode prender ele aí, ele está me devendo. Prenderam o homem. Isso, as pessoas da casa do rei viram a história, correram no rei, disseram: rei, lembra daquele rapaz que estava aqui, que você perdoou 60 milhões dele de denários? Pois ele acabou de mandar prender um ali que devia 100 denários para ele. O rei disse: o quê? Chama esse servo agora. Trouxeram um rapaz. O rei disse: você é um servo malvado, você não poderia ter perdoado a dívida do seu companheiro? Eu perdoei a sua, você não perdoou a dele? Pois agora tu está devendo de novo. Pode mandar prender ele aí. Prenderam o rapaz. Prende tudo dele, joga ele na prisão. Ali vai ter choro e ranger de dente. Ali ele vai ser atormentado até ele pagar a dívida. Aí o texto termina assim: assim Deus fará, se vocês não perdoarem de coração as pessoas que lhes ofenderam. Quando você não perdoa, escute isso, você prende a outra pessoa. Até aí estava bom, né? Tu me devia, né? Agora tu está preso. Te lascou, te ferrou. Mas a história não acaba aí. Quem não perdoa também é preso. Ele achou que só o outro queria ser preso. Ele também foi preso. Se você não perdoa alguém, você prende a pessoa, mas você também fica preso. É por isso que o texto diz: soltai, e soltar-vos-ão. Libera o outro, e você será liberado. Perdoa o outro, e você será perdoado. Amém? Glória a Deus. O perdão é poderoso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Sabe o que essa parábola tem a ensinar para nós a respeito de Deus?
Deus é o rei da parábola. Você e eu somos, sabe quem? O primeiro devedor, que devia 10.000 talentos. Nós somos ele. O rei é Deus. A nossa dívida do pecado seria impossível de ser paga por nós. Nenhum ser humano poderia pagar a sua dívida do pecado, porque a dívida do pecado é altíssima. Só tinha uma forma de pagar ela, com sacrifício de cruz, com sangue derramado. Pois Deus pega e paga a nossa dívida. A Bíblia diz que Jesus pagou a nossa dívida com sangue. A nossa dívida astronômica do pecado, Ele pagou por nós. Ele disse: você não deve mais nada. Amém? Mas lembre de uma coisa: você tem o teu próximo. Quem é o meu próximo? É o segundo homem da história. É o que devia 100 denários. Ele é o meu próximo. Ele talvez lá é o marido. Ele talvez é a mulher. Ele talvez é um irmão, é um pai, é uma mãe, é um amigo, uma pessoa da empresa. Ele pode ser qualquer um, ele é o teu próximo. Lá não é Deus que vai perdoar a dívida, não. É você que tem que perdoar, porque o problema é entre você e ele. O teu problema com Deus, ele perdoou. A tua dívida com o rei, ele perdoou. Agora a tua dívida, a do próximo, dele para com você, e de com você para com ele, é vocês que tem que perdoar um ao outro. Então quem é que você está devendo? Ou quem é que está devendo a você? Quem é o teu próximo que está te devendo? Você vai ter que enfrentar essa pessoa e ter uma conversa com ela difícil. E pedir perdão. E perdoar. Lembre disso. O primeiro a perdoar é o mais corajoso. Melhor, o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Que você seja este homem, esta mulher, que vai resolver suas pendências nesta cidade. Pastor, está longe daqui a pessoa. Liga para ela. Liga para ela. Liga e diz: ei, eu preciso resolver com você um problema. Porque essa situação está amarrando você e está me amarrando. Eu estou te ligando, porque eu quero te pedir perdão. Eu quero te perdoar. Ah, pastor, mas não foi eu que fiz nada disso, foi a pessoa. Se ele não vai te pedir perdão, meu irmão, vai lá e resolva isso. Porque a gente tem um erro de ficar assim: ah, mas foi o outro que errou comigo. Ele é que tem que vir. E se ele não vir, tu vai morrer com isso aí? Então você que tem um entendimento, você vai lá e resolve. Você vai lá e enfrenta a pessoa. Você vai lá e diz: ó, é o seguinte, tem um problema aqui entre a gente, o negócio não está mais batendo, mas eu quero ter paz com você, eu quero ser restaurado, eu quero soltar você e eu quero ser solto. Me perdoa, eu te perdoo. E amém, e glória a Deus. E dias seguintes, e semanas seguintes, e meses seguintes, você vai ver, irmãos, o processo de cura na tua alma. Porque agora a ferida que tinha, você colocou o remédio do perdão em cima dela. E os dias seguintes, após essa conversa difícil, vai ser de cura, vai ser de cicatrizar a ferida da tua alma. Amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Oh Senhor, Espírito Santo de Deus, se o Senhor me direcionou a pregar essa mensagem hoje, se o Senhor colocou no meu coração esta palavra, é porque tem pessoas aqui nessa noite que precisam ser soltas e que precisam soltar outros. Espírito Santo de Deus, fala agora a este coração que essa pessoa deixou endurecer,
deixou gerar uma pedra, porque o vazamento não foi consertado logo. E hoje esse coração está duro, duro com o ressentimento, duro com a mágoa, duro, meu Deus. Mas o Senhor tem o martelo da palavra para quebrar. A palavra do Senhor é o martelo que esmiuça a pedra. Quebra toda pedra. Toda pedra no casamento. Toda pedra na família. Em nome de Jesus. Meu Deus, nessa noite é noite de conserto. De conserto de vazamentos. Vazamentos no casamento. É noite de conserto. Vazamento entre pai e filho, filho e pai, irmãos e irmãos, amigos, vizinhos. Essa noite o Espírito Santo de Deus, meu irmão, minha irmã, está falando com você. Ele está dizendo para você: filho, filha, eu quero que esse vazamento na tua vida seja consertado. Eu não quero que isso gere uma pedra na tua vida. Eu não quero que isso gere uma doença na tua alma. Eu não quero que isso torne você uma pessoa amargurada, dura. Filho, eu estou aqui porque a maior dívida eu já te paguei. A maior dívida eu já paguei por você. A dívida do pecado. Na cruz do Calvário eu já paguei. A dívida do pecado já foi rasgada. Mas você precisa resolver com o teu próximo as tuas dívidas com ele e as dívidas dele com você. Através do perdão, através de romper com o silêncio, através de ficar cara a cara, de ter conversas difíceis, de falar e de buscar a cura, a restauração dos relacionamentos. Soltai e soltar-vos-ão. Soltai e soltar-vos-ão. Em nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus. Ore comigo e diga: Espírito Santo, estou aqui aberto para que o Senhor gere dentro de mim esta convicção. Eu preciso soltar pessoas que estão presas na minha alma. Pai, e quando eu fizer isto, a tua palavra diz que eu serei solto, que eu serei livre do coração das pessoas. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma